Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos até a capital federal falar com o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, um prazer mais uma vez, Léo, participar aí com vocês do Alerta. Nós que agradecemos. Ricardo, como que você avalia, então, esse discurso do Luiz Marinho, assumindo aí o Ministério do Trabalho, esse ministério que foi recriado e agora fortalecido nesse governo Lula? Pois é, ele tentou fazer um discurso de meio termo, né? Mas claramente é um discurso dentro do que defendem os sindicatos, os grupos sindicais, né? Mas ele tenta fazer de uma maneira que não que não gere tanta atenção, tanta preocupação aí no meio produtivo, né? Quando, por exemplo, ele fala, não, nós vamos apresentar aí algumas propostas, mas não é exatamente aquilo que estava na antiga lei trabalhista, né? Nós não vamos revogar completamente a legislação trabalhista, né? Mas, de toda forma, isso gera algum tipo de ruído, né? De preocupação, sobretudo nessa questão aí sobre os aplicativos, né? Há, claro, uma discussão a esse respeito. Por um lado, a necessidade de garantir alguns direitos a esses entregadores e, por outro, a preocupação daqueles que acham que isso poderia acabar com esses aplicativos de alguma maneira, né? Por transformar em algo muito burocrático. Mas certamente é um assunto que precisa ser discutido, né? Uma necessidade que a sociedade tem de se discutir e o Marinho tenta fazer um discurso, vamos dizer assim, de meio termo para, claro, reforçar o que Lula disse durante a campanha, que é uma prioridade, que é garantir uma proteção social ao trabalhador, mas, por outro lado, também não tornando ainda mais oneroso produzir no Brasil, né? Sem dúvida. O presidente Lula, ele tem críticas a essa reforma trabalhista que foi feita em 2017 no governo do ex-presidente Michel Temer, só que a gente destaca também que essa reforma, ela teve grandes avanços, né, Ricardo? Claro que uma grande promessa do presidente Michel Temer era a geração de empregos, inclusive esse foi um dos maiores argumentos para aprovar aquela proposta à época, só que a gente sabe que houve sim avanços, né? Regulamentou, por exemplo, o trabalho que é feito pela internet, também o trabalho intermitente, enfim, trouxe uma certa atualização, apesar das críticas do presidente Lula, né? Exatamente. Toda a legislação, né, nova traz avanços em alguns aspectos, pode haver distorções em outros, né, principalmente quando ela é colocada em prática. Às vezes você percebe que alguma coisa que foi aplicada acabou gerando uma outra distorção e um problema, né? Isso é natural e, assim, há uma necessidade de evoluir a legislação a todo tempo. É óbvio que aquela CLT lá de trás não era mais condizente com o mundo atual, com o mundo que a gente vive hoje. Muita coisa evoluiu de lá para cá e aquela CLT já não valeria mais para algumas coisas. Por outro lado, de fato, quando você busca fazer uma legislação mais flexível, você pode, em alguns momentos, em alguns casos específicos, gerar ali algum tipo de problema com essa falta de proteção social, né? Sobretudo quando você discute a questão dos acordos, se eles são feitos de forma coletiva ou individual, né? Há essa necessidade também de garantir essa proteção ao trabalhador. Então, o assunto é relevante, a discussão é válida, mas ela precisa ser feita em conjunto, tanto com as classes trabalhadoras, a partir dos sindicatos que representam os trabalhadores, quanto as classes empresariais que representam, né, o setor produtivo e o empregador, né? O que não dá é para demonizar nem a legislação nova, nem a legislação antiga e achar que o mundo que é tão simples assim você dizer, olha, eu vou garantir mais proteção social e isso não vai gerar desemprego, por exemplo, por outro lado, né? As coisas não são tão simples assim. E nessa fala do Luiz Marinho, eu destaco também o fato dele ter tratado da questão do imposto sindical, né? Que era uma preocupação de muita gente, que pudesse recriar o imposto sindical, e ele disse que ele não será recriado, né? Pelo menos é a fala do ministro Luiz Marinho aí nessa posse, né? Tomara que isso realmente seja mantida, essa promessa cumprida. Ricardo, sobre o ministério do presidente Lula, vamos falar aí talvez do que seja a primeira grande polêmica, já envolvendo a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo. Ela que teria feito campanha lado a lado com o miliciano condenado a 22 anos por homicídio. Ele estava em regime semiaberto durante a campanha dela para deputada estadual. Como é que fica a situação dela agora?
Pois é, uma situação realmente assim constrangedora, né? Tanto para ela quanto para o futuro governo, aliás, para o atual governo. Ela que foi colocada de última hora, né? Não estava prevista para ser ministra, numa articulação de última hora com a União Brasil, quando o Paulo Aze negou o Ministério das Comunicações, fizeram toda uma costura e garantiram a Daniela Carneiro, né? Que agora quer ser chamada de Daniela Carneiro, mas era conhecida até então como Daniela do Vaguinho, por conta do marido prefeito de Belfor Roxo. Ela acabou sendo colocada no Ministério do Turismo. E aí tem toda essa polêmica, porque o grupo político dela, do qual ela faz parte, e o marido faz parte também, teria proximidade com esse miliciano, né? Que é um ex-policial militar, ele chama Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, e ele seria o chefe do bonde do Jura, que é uma milícia que atua lá na região. Inclusive, ele, em determinado momento, foi solto porque arrumou um emprego lá na prefeitura de Belfor Roxo, comandado pelo marido da Daniela, né? E aí ele ficou solto um tempo por conta desse emprego, né? No regime semiaberto, e aí logo depois isso foi revogado, né? Mas aí isso gerou uma discussão muito grande, porque houve esse apoio por parte desse miliciano à candidatura dela, né? Ao longo da campanha, e agora ela está tendo que explicar isso. Isso não surgiu lá atrás, e agora, depois de assumir, ela está tendo que lidar com essa situação, né? E o argumento dela é de que o fato de ter recebido o apoio dele não significa que ela concorde ou apoie aí as atividades que ele realiza, né? Mas, de toda forma, sem dúvida nenhuma, é uma grande polêmica. Imagina se isso acontecesse, né? Se acontece isso, e aí, em algumas ocasiões chegou a acontecer de alguma forma dentro do governo Bolsonaro, como a esquerda falaria, né? Da mesma forma, agora sofre com essa questão relacionada a Daniela do Vaguinho. E da mesma forma a imprensa, né? Muita gente acha que a imprensa não aponta os erros ou as falhas dos governos de esquerda, mas é bom deixar claro que a gente está de olho sim, e nós seguiremos cobrando também. Agora, a Daniela do Vaguinho dizer que não tem nenhuma relação, nenhuma responsabilidade, isso é história também para boi dormir, né, Ricardo? Porque o cara ganhou um cargo na prefeitura de Belfor Roxo de diretor do departamento de ordem urbana, e sendo que era condenado por homicídio há 22 anos, como é que a prefeitura coloca lá o cara no cargo de diretor, sendo que ele é um assassino confesso, né? Um assassino condenado, melhor dizendo. Então isso aí tem que ser realmente melhor explicado, né? Exatamente, pelo menos do ponto de vista da questão moral, né? Ainda que você possa falar, ele ainda tem direito a um julgamento X ou Y, né? O fato que hoje ele está preso, o fato é que ela diz, eu não tenho nenhuma relação com as nomeações da prefeitura, isso é do Poder Executivo que no caso é o marido dela, né? De quem ela recebe o apoio, e não por acaso se tornou também a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, com o apoio aí do marido, né? E ela dizer, a justiça tem que julgar, é verdade, né? A condenação ela não é antecipada, né? Mas o fato é que ele está preso, ele já foi condenado em outras instâncias, e no mínimo moralmente reprovável que ele esteja num cargo público, né? Agora, as desculpas sempre vão existir por parte dos membros do poder público, né, Léo? Caso ela venha a ser substituída, talvez seja até fácil para o presidente Lula deixar isso na conta do União Brasil, né? Indicar um outro nome ao Ministério do Turismo. Ou você acha que isso talvez não vai acontecer agora? Vão esperar aí a poeira baixar? Eu acho que vai ser difícil tão rapidamente assim uma mudança, né? Normalmente isso acontece quando o ministro sangra um pouco, demora um pouco, né? Ver o tamanho da repercussão, né? Mas o fato é que essa composição do União Brasil nunca foi unânime, né? Inclusive com representantes do PT, né, criticando aí a postura, a escolha dos nomes do União Brasil, achando que o partido não vai dar os votos. E é um fato, o partido não vai dar os votos necessários, porque o partido é muito dividido, né? O grupo que foi colocado no governo é um grupo que não é necessariamente majoritário dentro do União Brasil. Então, pode ser que haja necessidade de uma recomposição lá na frente, e aí dentro dessa recomposição pode ser que a Daniela do Vaguinho acabe correndo algum risco. Mas, assim, Lula é muito grato ao casal, né? Tanto ela quanto ao marido, pelo apoio que deu no segundo turno lá no Rio de Janeiro. Um estado em que ele perdeu feio,
mas que ele conseguiu conter o avanço bolsonarista e talvez tenha sido fundamental para o resultado eleitoral. Então, também tem isso, né? Tem que levar isso em consideração. Pode ser que ele opte por não criar mais essa dificuldade política lá junto a ela, a não ser que ela própria faça uma escolha por deixar o ministério, né? Verdade. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Até amanhã.